Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui logo cedo para o nosso café nesta terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Bom dia, seja muito bem-vindo. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve. Poucos novos amigos vão chegar e nós vamos juntar para fazer uma enorme comunidade. Falta pouquinho para a gente bater 220 mil amigos. É o canal que mais cresce falando de Vasco. Vamos falar de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de reforços, do Payet, do Coutinho, do Léo Jardim, do Esforça. Aí tem muito assunto nesse Café Vascaíno que está repleto de novidades e dúvidas que vocês têm, e eu vou tirar porque essas dúvidas surgiram nos grupos, eu deixei aqui reunir para trazer para o nosso bate-papo. Então vamos embora, vamos juntos? Primeira dúvida que eu vou tirar. Ontem rolou na sede da CBF o sorteio para a Copa do Brasil, fase oitavas de final. O Vasco vai pegar o CSA. Primeiro jogo em Maceió e o segundo no Rio de Janeiro. A tendência é que hoje a CBF divulgue as datas, já tem a data base, 30 de julho e 6 de agosto, mas o desmembramento depende ainda das datas que a Conmebol vai divulgar de Libertadores e Sul-Americana, também na fase oitavas de final. Então, assim, a CBF está aguardando porque alguns clubes estão lá, né? No caso, Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, enfim, todos estão disputando essas competições. E aí é o seguinte, algumas pessoas acharam que quando saíram os confrontos já tinha um chaveamento. Não tem chaveamento. 8 equipes vão avançar para a fase quartas de final. Ponto. Um novo sorteio será feito. Assim como foi nessa fase oitavas de final, que todo mundo estava junto, nas quartas de final também. Os 8 vão para o mesmo pote e ali vão ser definidos os confrontos. A partir das quartas de final, aí sim, tem chaveamento de semifinal e final. Lembrando que avançando para a fase quartas de final, o clube já bota mais 4 milhões e 700 mil reais no bolso. Faz o Pix CBF. Nessa fase 3.600, por ter chegado já às oitavas, avançando mais 4.700. Fechado? Aliás, falando em dinheiro, lembrei da KTO, kto.bet.br, é a Liga do Milhão para você poder participar. As regras estão lá no site. Divirta-se, é para maiores de 18 anos. Vem aí jogos das eliminatórias, a estreia do Brasil, quinta-feira, contra o Equador, depois tem Paraguai, tem jogos pela Europa também, muitas partidas para você ir lá e se divertir. O Campeonato Brasileiro só volta dia 12, depois para e tem o Super Mundial de Clubes. Tudo passa na KTO. kto.bet.br. Bom, deixa eu falar uma outra coisa aqui, envolvendo Sul-Americana. Ontem saiu também o sorteio das oitavas. Há times que já estão garantidos nas oitavas. O Vasco ainda vai passar por um playoff. O Vasco encara a equipe do Independiente Del Valle. Primeiro jogo em Quito, segundo jogo em São Januário. Como o Vasco é da Sul-Americana, tem a vantagem de jogar em casa a segunda partida. Primeira tem a altitude, 2.800 metros, acima do nível do mar. Quem avançar desse confronto encara o Muxuquiruna, que foi o líder do grupo do Cruzeiro, que acabou eliminado, nem para o playoff foi, também lá no Equador, 2.600 metros acima do nível do mar, Ambato, salvo engano é esse o nome da cidade da equipe do Muxuquiruna. Ou seja, o Vasco vai pegar altitude, passou pelo Independente Del Valle, nova altitude, lá no Equador, para encarar o Muxuquiruna. Aí sim já tem o chaveamento. O Vasco já sabe o seu caminho até chegar à final. Pelo menos na Sul-Americana já tem a partir já desse playoff, oitavas, quartas, semi, até a final. Diferentemente da Copa do Brasil, que é a partir da fase quartas de final, o chaveamento. Ontem o Vasco recebeu uma notificação, notícia sobre o Esforça, da FIFA, sobre uma dívida superior a 2.600.000 dólares pela compra do Juan Esforça. O News Old Boys acionou a FIFA e o Vasco, mais uma vez, vai apresentar o seu argumento, como fez diante da alegação do Nantes, por conta da dívida com o Adson, que ele está em recuperação judicial e a lei brasileira não permite pagar credores fora do plano do acordo judicial, da recuperação. Então, assim, o Vasco está tentando de novo, junto à FIFA, foi notificado, agora vai se defender, porque antigamente como é que funcionava? Chegava um pedido para você se defender. Olha, tem isso aqui, se defenda. Agora não, agora chega já a notificação.
Ah, o Vasco está impedido de contratar, sofreu transfer ban? Não. Mas o Vasco vai contra-argumentar para tirar essa notificação e não ter nada na sua ficha, vamos dizer assim, anotado. Aliás, falando em ficha, a ficha do Payet terminou. Não há mais vínculo do Payet com o Vasco? Há. O vínculo vai até o dia 31 de julho. Mas ontem, o CEO Carlos Amodeu, ou melhor, Carlos Amodeu, falou sobre esse fato, né? Ele falou sobre Payet, que não joga mais no Vasco, falou sobre Léo Jardim, falou sobre Coutinho e falou sobre reforços. Depois do sorteio, Amodeu falou aqui com o canal Fanático Vascaíno. Começou respondendo sobre a janela, que abriu ontem, fecha dia 10 e reabre 10 de julho, quando volta o Campeonato Brasileiro e vai até 2 de setembro. Teremos ou não reforços agora? Com a palavra o CEO do Vasco, Carlos Amodeu. Essa janela é uma janela excepcional, uma janela para a Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter uma parada da Copa do Mundo de Clubes a partir do dia 12, então a gente só tem mais um jogo a partir do dia 12, depois reabre a janela para fins de registro no dia 10 de julho, ali na frente. Então, o que nós estamos planejando? Nós estamos finalizando o processo de contratação do novo executivo, isso é um aspecto muito importante. Ao longo dessa semana, a gente deve finalizar o processo da contratação do novo executivo, que será o responsável pelo departamento de futebol como um todo e portanto, pelas contratações e pelas movimentações de mercado nessa janela, porque a gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam para o clube, o que é natural nesse momento. Nessa janela agora, nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, a gente precisa ter esse processo, então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então, nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período da preparação e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar no dia 12 ou dia 13 contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato. O raciocínio do Vasco da Gama é esperar o período da volta para o trabalho, porque 12 joga com São Paulo, 13 sai de férias obrigatórias. E aí o Vasco volta a treinar dia 21. Então, a partir do dia 21, segundo o Amodeu, o Vasco já terá reforços ali para o Fernando Diniz trabalhar. Perguntei para o Amodeu depois, chegadas e saídas estão interligadas? Ele falou, vai fazer parte. E ele disse isso na resposta. Alguns jogadores vão sair e outros vão chegar. Payet é um que vai embora. O Vasco está tentando acertar com ele uma rescisão contratual amigável. Se liga. O contrato do Payet, ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Inclusive, o Payet não joga contra o São Paulo. Então, o último jogo dele foi contra o Ceará, quando ele se machucou, e ele vai deixar o Vasco da Gama. Nessa temporada, jogou apenas 16 jogos, não fez nenhum gol e deu apenas 3 assistências. Foi uma temporada muito baixa, de números muito baixos do Payet. Já o Felipe Coutinho, que tem uma temporada melhor que o Payet, tem 24 jogos, 5 gols e 3 assistências. O Vasco espera a negociação com o Aston Villa para poder esticar o empréstimo pelo menos mais uma temporada, como confirma o Carlos Amodeu. O professor Fernando Diniz já falou da importância do Felipe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa, para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Para fechar, Léo Jardim.
ele tem uma proposta do Vasco, segundo o Vasco, na última semana, uma proposta muito boa para ele ser um dos maiores salários do Vasco, e ele ainda não respondeu. Detalhe, se ele completar 50% dos jogos do Vasco na temporada, até agora o Vasco fez 34 partidas, a cláusula automaticamente de renovação será executada. E a informação que eu tenho é, por mais que tenham propostas por ele, não tem problema nenhum. O Vasco vai exercer se ele responder ou não responder. Ah, não quero, não aceitei nenhuma proposta. Não quero, não vou ficar. Não vai. Cumprir a cláusula automática. E aí tem uma renovação por mais um ano, que é o que o Vasco não quer. O Vasco não quer fazer valer a sua força do contrato. E sim um novo contrato com duração de 3 anos, com possibilidade de mais um, para que o Léo Jardim se sinta em casa. Agora, se ele resolver sair, legal, Léo. É só pagar a multa para o Vasco e você sai. Tá? Até porque entendo que o Vasco não tem que ficar submetendo a B ou C. Né? Léo Jardim é um baita goleiro, um dos principais do Brasil, uma das referências do Vasco, perfeito, mas tem contrato. Ah, eu acho que eu tenho que ir para um time mais qualificado que vai brigar por títulos. Beleza, é só pagar a multa e sair. Não tem problema nenhum, Léo Jardim. Zero problema. A Cássio, Carlos Germano, Mazzaropi, Elton, todos esses passaram pelo Vasco. Só que escreveram uma linda história. Você está começando a sua. Se você acha que no Vasco não vai ganhar nada, beleza. É só pagar a multa e, picar a mula. Um grande abraço, galera. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu sou contra a saída do Léo Jardim, tá? Acho que ele tem que ficar. Mas se ele acha que tem que ir embora, cada um sabe do seu futuro. Grande abraço e até mais tarde. Não esquece, se inscreve no canal, dá aquela moral. Tchau, tchau. Bom, a gente tem um diálogo permanente, não apenas com o staff do atleta, como com o próprio jogador. Na semana passada nós apresentamos uma nova proposta para o atleta, uma proposta que nós consideramos muito justa pelo desempenho que esse atleta tem, que o torna um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que a partir dessa proposta que nós apresentamos na semana passada, a gente possa concluir essas negociações muito em breve com uma solução saudável para todos, tanto para o atleta quanto para o clube.